Londrina, Paranavaí e Toledo. Em Curitiba, o programa já está no seu 4º ano, em Paranavaí e Londrina no 3º, e em Toledo apenas no 1º. Esse programa também funciona em São Paulo, desvinculado do SESI, independentemente, na cidade de São Paulo. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e eu insisto muito em esclarecer isso, porque não é um programa típico de uma escola de letras, porque não se tem preocupações aqui com questões formais da obra. Não se trata de discutir assuntos literários em si, mas interessa aqui exclusivamente e apenas o conteúdo da obra. O que é que a obra significa, o que é que ela quer dizer, e para que alguém possa afirmar o que estou afirmando, é sempre necessário lembrar que é preciso você acreditar que a obra tenha um sentido, né? Não é porque se você acha que não há sentido nenhum na obra, é inútil tentar entendê-la por esse ponto de vista. Esta tendência de achar que as obras não têm sentido, muito embora seja uma bobagem, né, tenha crescido muito de importância, vem desde o Renascimento, mais ou menos, quando se estabeleceu a prática da tal da arte pela arte, ars gratia artis, como se diz em latim, ars gratia artis. Na medida em que a obra foi se desvinculando do sentido dela própria, foi se desvinculando dos sentidos externos, quando a gente começa a supor que a obra não tem nenhuma ligação com a realidade, com o mundo que está em torno de nós, com a nossa própria vida, quando a gente não acredita mais nisso, nós ficamos prisioneiros do quê? Ficamos prisioneiros apenas das ligações internas da obra. Esse negócio chama-se formalismo, nasceu na década de 30 na União Soviética, e é uma tendência que já perdeu muita força, mas o formalismo é isso. O que interessa numa obra de arte não é a sua ligação com o mundo, mas a sua ligação dela com ela mesma. Essa é a ideia da maneira moderna de ver isso. Mesmo que o formalismo tenha perdido força, ele foi substituído por coisa muito pior, que ainda no formalismo tinham sujeitos geniais, mais ou menos, como por exemplo, o Roman Jakobson, um russo chamado Roman Jakobson, por exemplo. No mundo moderno, o que se pôs no lugar é a ideia de que nem as relações intrínsecas da obra são importantes. A obra, na verdade, não tem sentido nenhum, não tem nenhuma capacidade de comunicação, e essa é, digamos, a escola moderna do Jacques Derrida, aquilo que se chama de desconstrucionismo. Portanto, eu queria muito... Ou então foi substituída pelos advogados dos tais de estudos culturais. Ou seja, você acha que a obra vale pelas relações relações, por exemplo, de econômicas ou de gênero, se vocês quiserem usar essa palavra, econômicas ou de gênero, que a obra revela da sua época. Então, essa obra de hoje... Memória do Subsolo, interessaria não porque o livro tem alguma coisa a dizer, mas porque ele mostraria como eram as relações econômicas ou de gênero da época em que Dostoiévski escreveu. Seja como for, ou pelo caminho do sentido nenhum, ou pelo caminho de que a obra só fala da sua época, das suas relações sociais, e enfim, o que seja. Então, tanto para um lado como para o outro, você tem uma absoluta inutilidade na literatura. Quando chegamos a esse ponto, a literatura não serve mais para nada. Eu jamais me darei o trabalho de estar aqui com vocês cada 15 dias para fazer um curso desse tipo, para dizer para vocês que tudo que nós estamos estudando não tem nenhum sentido, nenhum cabimento. Portanto, para que a gente possa ter um mínimo de razão de gastar esse nosso esforço aqui, vocês todos e eu, é preciso que a gente acredite sinceramente em que a obra tem alguma coisa a nos dizer. E para isso é preciso que nós nos mantenhamos nessa metodologia que nós sempre usamos aqui, que é olhar para a obra em si mesmo e perguntar assim, afinal, o que essa obra está me contando? Porque ela sempre conta alguma coisa sobre a nossa vida. Se for, é claro, uma obra de natureza tensional, porque há obras que são gratuitas. Há obras que são feitas para entretenimento e que, no fundo, não querem contar nada, só querem ajudar você a desperdiçar o seu tempo. Às vezes até é divertido, por exemplo, literatura policial. O que é aquilo? Na literatura policial, o livro de detetive, é o quê? É uma espécie de Pato Donald de adulto. É mais ou menos o que é. Não tem grande potência, tirando aí um
escritor genial, que às vezes são bons, mas o resto do tempo é mais ou menos inútil, você não tira nada daquilo. Eu e a minha filha Clara aqui, nós lemos uns 200 livros, lembra, filha? Que a gente lia juntos, ela sempre sabia quem era o assassino antes de mim. Né? Era uma coisa impressionante. Mas você lembra de alguma história daquela? Uma? A do gato. Tá? Então, mas veja, na prática, eu acho que nem lembro bem da história do gato, aquela do computador. Né? Pois é, veja, a gente leu dezenas e dezenas de livros, mas na prática não sobrou muito para que lembrar deles, porque no fundo eram histórias, digamos, literatura inconsequente, sem literatura gratuita, podemos chamar assim. A literatura de verdade é aquela literatura que tem uma característica tensional, ou seja, é aquela literatura que de alguma maneira lida com os grandes conflitos da existência humana. E essa é permanente e inesquecível, porque é a literatura que faz toda a diferença, é para isso que serve a literatura. Há um livrinho do Tzvetan Todorov, se alguém quiser ler um livro deliciosíssimo, chama-se assim, A Literatura em Perigo. Tzvetan Todorov. Tzvetan é T, depois tem um Z de Zulu, um V de Victor, E de Eco, T de Tango, A de Alfa e N de November. Tzvetan. E Todorov escreve T-O-D-O-R de Romeu, O-V de Victor no final. Esse Tzvetan Todorov é um desses sujeitos do formalismo, que era muito jovem naquela época, 1930, né? Hoje tem assim, sei lá, beirando aí. Não, ele na verdade já entrou na segunda fase. E que aprendeu, depois de passar a vida inteira tentando descobrir que não tinha sentido nenhum a obra de arte, descobriu que só tem um sentido para a literatura, que é fazer sentido. Portanto, qualquer especulação fora disso é absolutamente gratuita e infantil. E esse Tzvetan Todorov escreveu esse livrinho, que é um livrinho iluminado, chama-se A Literatura em Perigo, dizendo o seguinte, que se a literatura não faz nenhum sentido, ela é completamente irrelevante. Portanto, não percamos mais nosso tempo. A literatura está morta como instrumento de civilização, como instrumento de produção de cultura. E nós aqui somos, nem que nós sejamos o último das trincheiras da literatura com sentido, vamos continuar mantendo aqui o sentido nas obras, procurando-os. No dia de hoje, então, vocês ficarão maravilhados com esse livro maravilhoso do Dostoiévski, de que eu já começo a falar. Antes disso, eu queria apenas anotar aqui a presença especialíssima da Leonide Dalprá, que está aqui do meu lado, aqui à esquerda. A Leonide Dalprá é de Paranavaí, e ela foi presidente do CODEP. CODEP é um conselho comunitário que é em Paranavaí, uma entidade cívica, sem ligações com a política, sem ligações econômicas, que reúne cidadãos em Paranavaí que se dedicam a se preocupar com os problemas da cidade. É aquilo que fará a diferença, é aquela atividade que o Brasil teria que ter maciçamente para deixar de ser um país subdesenvolvido, e que é difícil encontrar quem consiga fazer. A omissão generalizada brasileira é muito grande, mas o CODEP está vivo há 10 anos, né? 12 anos, há 12 anos que isso existe em Paranavaí, e o CODEP em Paranavaí é a entidade que organiza os encontros como esse aqui, também acontece em Paranavaí, por obra e aí por iniciativa do próprio CODEP. Não ganha nenhum tostão com isso, e permite que haja um acesso das pessoas de lá às nossas conversas aqui, como aqui em Curitiba. Então, queria deixar aqui claro a minha admiração pelo CODEP e pela Leoni, que é, sem dúvida, uma pessoa importantíssima naquele esquema humano que há lá, né? CODEP em Paranavaí. Vocês deviam conhecer isso. É alguma coisa fora do comum. Né? É muito mais. Nem como se compara. Viu? Não, o Podem acha até que já deixou de existir, porque não. Funciona. Mas é um negócio do governo, entendeu? É uma coisa institucional. Bom, pessoal, então, continuando, eu queria dizer que esse é, sobre um certo aspecto, o mais importante livro do Dostoiévski. Aqui no nosso programa de cultura, nós já tivemos 4 livros do Dostoiévski. Tivemos na sequência, se eu não me engano, primeiro Crime e Castigo, sem dúvida nenhuma. Tivemos depois, em seguida, Os Irmãos Karamazov. Depois tivemos Os Demônios e, por último, tivemos O Idiota. Esses 4 livros são monumentais e maravilhosos. Ainda há 2 ou 3 romances de Dostoiévski que são muito importantes,
mas que não puderam estar na lista de 100 livros, porque há tanto livro, que a gente fica com essa escolha de Sofia, tendo que sacrificar alguns, embora não merecessem. Ainda há Humilhados e Ofendidos, o Adolescente, mas é que o Duplo já é um conto, né? Uma novelinha, né? Aí você tem Memória da Casa dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos, que é um romance muito duro e muito precoce, né, eu diria. Enfim, não podendo botar todos, nós pusemos 5 livros, e o de hoje é o quinto e último livro do Dostoiévski. Na nossa escolha, na nossa sequência de livros, dos 100 livros aqui do programa, o que já deu 5% do programa para o Dostoiévski, o que não é pouco, né? Considerando tanta gente. Tenho a impressão que mais que Dostoiévski só tem o Shakespeare, que deve ter 6 ou 7 livros, não é? E os outros todos têm menos. O Platão acho que deve ter 4. Todo mundo tem menos que 3, a maioria tem apenas 1. E Dostoiévski tem 5 livros, sendo que esse de hoje é, assim, digamos, um livro tão importante, que ele ajuda a fazer a compreensão de todos os outros. Dostoiévski tem uma pequena biografia aí que vocês receberam. Quem já tem essa biografia de outras ocasiões, jogue fora a anterior, pegue essa, porque toda a mais recente é sempre a melhor, né? É sempre modificado, nem que seja para consertar uma vírgula. Então nunca fiquem com o material velho, joguem fora o velho, fiquem com esse novo. E esse novo aí, embora acho que nós não devemos ler isso tudo, até para economizar o nosso precioso tempo, nós só temos essas míseras 4 horas, eu queria fazer um pequeno resumo biográfico da vida de Dostoiévski, porque Dostoiévski é o maior escritor da língua russa, é um dos maiores escritores do mundo, entre os 5 maiores, seguramente, você teria que botar Dostoiévski. Dostoiévski é uma criatura do século XIX, aliás, uma das coincidências interessantíssimas é essa, né? Que toda a literatura russa digna de nome é do século XIX. No século XVIII a Rússia não tinha literatura própria porque os russos não sabiam se eram europeus ou eram asiáticos. A Rússia é um país enorme, enorme. A Rússia, mesmo hoje, do tamanho que tem hoje, é 2 vezes maior que o Brasil. O maior país do mundo, 2 vezes maior que o Brasil hoje, né? Com a atual geografia de Rússia, não de União Soviética, de Rússia. E ela sempre teve essa dúvida tremenda, né? Se ela é um país oriental ou se é um país ocidental. No século XVII, Pedro Grande fez um esforço enorme de civilizar a Rússia, trazendo milhares e milhares e milhares de alemães e também a Catarina Grande também, e que se instalaram na Rússia, trazendo então um padrão cultural, um padrão, digamos, civilizatório muito mais amplo do que havia antes. O objetivo de Pedro Grande era tornar a Rússia mais europeia. Tanto é que vocês veem os livros do Dostoiévski e é muito frequente encontrar personagens com nome alemão, quase sempre são pessoas qualificadas, assim, é um médico, ou é um alfaiate muito competente. É muito comum no Dostoiévski personagens com nomes alemães. Esses russos que andam por aqui, vieram para o Paraná, e Entre Rios, por exemplo, vieram da Rússia, são alemães que moravam lá. E que começaram a sair da Rússia quando começaram as perseguições religiosas do comunismo. Em 1917 não podia mais ser luterano, né? Enfim, não podia ser nada. E aí essa gente começou a vir, embora veio para o Canadá, veio para o Brasil. Essas colonizações recentes alemãs aqui do Paraná são todas dessa origem. São chamados russos brancos. Esses russos de Entre Rios, depois de Vitmassum, são todos russos que vieram para cá, são todos alemães e que falam um dialeto alemão que não existe mais na Alemanha também, porque mudou-se lá para a Rússia. Né? Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é que Dostoiévski é tipicamente um homem do século XIX, e é o século em que a Rússia está vivendo todas aquelas turbulências associadas com a dificuldade de manter o modelo imperial. Um país muito grande, quanto maior o império, mais difícil de manter, porque você tem um problema chamado gangrena das extremidades, né? Você tem dificuldade de irrigar até os pontos mais distantes. A grande vantagem deles é que eles têm regiões inabitáveis, as regiões siberianas, portanto aí não há muito potencial para a revolução, mas o Império Russo vinha mais ou menos se segurando como pôde,
fazendo concessões. A maior de todas as concessões da história da Rússia foi em 1861, quando a Rússia abole a servidão. A servidão era uma espécie de escravatura, tá? É uma espécie de escravidão, né? Desculpe, escravidão que havia lá, e que é um pouquinho diferente da escravidão que nós tivemos aqui. Primeiro porque era escravidão de pessoas da mesma raça e cidadãos. Porque aqui você tinha um escravo importado, né? Não é? E veja, e só tinha escravidão aqui na colônia, porque em Portugal mesmo não tinha. Ou era extremamente limitado. Na França também havia escravidão no Haiti, mas não havia escravidão em Paris. Isso é uma diferença muito grande, ou seja, a escravidão era muito mais um recurso emergencial para as colônias, para arrumar mão de obra para as colônias. Mas na Rússia não, na Rússia você tinha o servo, que era um russo igual aos outros, que era propriedade da propriedade, era propriedade da fazenda. Não é? E a servidão russa, ela era fundamentalmente rural, ela estava associada com o mundo rural. E em 1861, quando isso é abolido, isso gera um tumulto e uma desestruturação da estrutura de poder enorme, porque aí era necessário criar o conceito de empregado, e isso não era fácil para aqueles senhores feudais que estavam acostumados a dispor da vida daquelas pessoas chamadas almas, né? Almas, o nome das pessoas. Nós temos aqui no nosso programa esse ano, temos um livro do Gogol chamado Almas Mortas. Daqui a uns 2, 3 encontros, e aí vamos entender bem o que é o conceito de alma. Os escravos, que eram servos, eram chamados na prática de almas, as diversas almas que havia. Dostoiévski vive bem nesse momento, porque o pai dele é um médico, classe média, assim, que fica viúvo muito cedo, e Dostoiévski, o pai dele tinha comprado lá uma propriedade rural com algumas almas em cima. O pai dele, no entanto, era um tipo tirânico, não que fosse um sujeito muito mal, mas era alcoólatra, perdia o controle emocional e tratava muito mal os servos. E o pai dele, então, um belo dia é emboscado pelos servos, é morto, não só morto, mas como também é mutilado sexualmente. Foi por causa dessa história que o Sigmund Freud resolveu encontrar no Dostoiévski o exemplo maior do escritor que tem a intuição do complexo de Édipo, porque o Dostoiévski era epilético, e Dr. Freud acha que a epilepsia de Dostoiévski é derivada da culpa de ter desejado a morte do pai. Quando o pai de fato é morto, não só morto, mas também mutilado sexualmente, o que não é um detalhe importantíssimo, o menino então acredita que é ele o culpado por aquilo, porque desejou inconscientemente a morte do próprio pai, por ciúme sexual da mãe, e que teria desenvolvido então a epilepsia como consequência, digamos, somática daquilo. Essa é uma teoria muito fácil de rebater. Dostoiévski já era epilético antes da morte do pai, portanto não dá para sustentar a teoria, mas essas coisas não são para serem assim científicas. Na prática elas se transformam em inversão, que é mais importante que o fato. Tanto é que pegou. O Dr. Freud acha, por exemplo, que Os Irmãos Karamazov é o melhor livro já escrito pela humanidade até o momento que ele viveu, né? Ou seja, Freud adorava Dostoiévski porque achava que a vida e a obra de Dostoiévski eram reveladores, eram provas das teses psicanalíticas que ele tinha sobre a existência humana. Seja como for, independentemente do mérito disso, que demoraria a tarde inteira para a gente debater, Dostoiévski teve uma vida muito difícil, extremamente cheia de problemas. E o primeiro problema que ele teve, ter ficado órfão de pai e mãe muito cedo, primeira característica. Depois dessa primeira característica, desse primeiro fato, né, desse primeiro fato complicador, Dostoiévski também teve que... foi muito cedo para uma escola militar daquelas rigorosíssimas, daquela época, e com 20 e poucos anos cometeu o erro infanto-juvenil normal de aderir a um círculo de intelectuais chamado Círculo Petrachevski, liderado justamente por esse Petrachevski, que era um círculo de jovens que se reuniam para discutir ideias. Sob o ponto de vista da polícia secreta do czar, chamada Okrana,
discutir ideias numa situação de tensão social, e, sobretudo, ideias vindas da Europa, porque a Rússia não chamava-se a si própria de Europa naquela época, né, vindas da Europa significava um movimento revolucionário. E aí a Ucrânia achou que aqueles jovens lá estavam preparando um golpe de Estado. A Ucrânia, na verdade, nunca foi isso, porque é um grupo é uma espécie de pseudo-revolução, essa coisa de estudante, de diretório acadêmico, lá no diretório acadêmico conspirando contra o governo, né? Não tem nada de verdadeiramente perigoso nisso, mas as tensões eram altas e foi todo mundo preso, e todo mundo condenado à morte por fuzilamento. Dostoiévski, então, portanto, com 20 e poucos anos, é preso e condenado à morte por fuzilamento como conspirador contra o Estado, do governo imperial do czar. O czar, quando condenou, quando houve a emissão da pena, né, quando houve a decretação da pena, o czar, que tinha que sancionar aquilo de alguma maneira, escreveu ao lado da pena: comutar por prisão na Sibéria tantos anos, e depois com alistamento obrigatório como soldado raso em Semipalatinsk. Semipalatinsk devia ser o pior lugar do mundo que se pudesse imaginar, assim, pior que Ponta Grossa, assim. Entendeu? Qualquer coisa assim, né? Devia ser o fim do fim do fim. E aí, só que em vez de comunicarem isso, fizeram todo o ritual do fuzilamento, lá no dia, montaram lá o pelotão de fuzilamento, vendaram os Dostoiévski. Aí quando chegou na hora de dizer assim, atenção, apontar, brincadeirinha, não é isso não. Só tem Sibéria. Só tem Sibéria. Tá? No dia 24 de dezembro, Dostoiévski parte traumatizado com essa experiência para a Sibéria, onde passa anos preso, numa colônia penal, cujos acontecimentos são contados na recordação da Casa dos Mortos, que a doutora Lisa acabou de mencionar. Vai lá para Semipalatinsk, onde também fica lá esse lado raso, que é mais ou menos parecido com o que para a Sibéria, e acaba depois voltando para São Petersburgo, com uma permissão especial do imperador, vigiado pela polícia 24 horas, não, é um sujeito com potencial revolucionário, e traz de lá, se casa em seguida com a primeira mulher que ele conheceu lá em Semipalatinsk, que havia ficado viúva. Ele a conheceu casada, depois ela viúva, casou com ela, e começa uma vida desgraçada, em que não conseguia viver de escrever, vivia fazendo mau negócio com os editores, e os editores o chantageavam, ele produzia os livros às pressas para poder fazer outro. Tinha epilepsia e tinha o vício do jogo muito grave, gastava todo o dinheiro que sobrava, torrava nos cassinos da Europa, vivia fugindo da Rússia para escapar dos credores, passou a vida inteira mais ou menos fazendo isso e perdendo os filhos nasciam e morriam, pelas mais diversas razões. Dostoiévski, portanto, teve uma vida muito ruim, sob um ponto de vista, digamos assim, de uma expectativa burguesa de vida, conforto, né, segurança, essas coisas todas Dostoiévski não teve. No entanto, produziu uma obra incrivelmente importante, nem sempre bem acabada, mas não tem a menor importância, né, porque afinal a obra supera imensamente os seus aspectos, digamos, formais, às vezes por falta de tempo. Não só as obras saíram incompletas, como ficaram por ser feitas. O Crime e Castigo foi prometido uma continuação que nunca foi feita, e no final da vida, o último livro que ele escreve é Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov fazia parte primeiro de um grupo de 5 livros, depois de 3, e depois de 2, e depois só ficou Os Irmãos Karamazov, porque ele não conseguiu fazer os outros 2 livros que faltavam, morreu antes disso. Teve uma vida muito ruim, muito difícil, mas teve consagração em vida. Tanto não econômica, mas quando ele morre, em 1881, o seu enterro é seguido por milhares e milhares de pessoas. Coisa que não acontece com qualquer escritor. O maior enterro de escritor que já existiu foi do Victor Hugo, em Paris, em que se estima que mais de 1 milhão de pessoas tenha acompanhado o enterro de Victor Hugo, que era, afinal de contas, alguém com uma dimensão popular muito grande, escreveu Os Miseráveis, que era uma espécie de retrato do descamisado, né? Mas o Dostoiévski nunca escreveu livros populares. Esse, por exemplo, de hoje, é de todos os livros o mais difícil, embora seja um dos menores, porque é um tipo de livro
que implica numa certa complexidade filosófica, que nós vamos desvendar aqui hoje, mas que ele nunca mais ousou escrever na vida. Ele desistiu completamente de fazer livros assim. Livros tipo Thomas Mann, vocês querem entender um pouco melhor, né? Livros em que o autor se dedica a fazer digressões filosóficas intermináveis. Esses livros ele só fez esse e nunca mais botou na boca de qualquer personagem, a não ser do Ivan Karamazov, digamos, um pouquinho de filosofia. Dos outros não botou mais. E esse livro aqui, portanto, não é um livro acessível ao público, embora os outros romances, que são romances de verdade, o sejam. Dostoiévski, portanto, é um acontecimento na história da cultura do mundo. Toda obra é boa, não há livro a ser excepcionado. Obviamente, se você pode ter tempo, pode ler todos, mas se você não pode ler tudo, talvez esses 5 que estão aqui no programa sejam, digamos, a leitura mínima que você deve fazer de Dostoiévski, esses 5 livros que vocês conhecem aqui. Esse é o resumo da vida de Dostoiévski, mais ou menos, né? Há uma maravilhosa biografia, talvez a melhor biografia que exista de algum autor, que é essa biografia aqui do Joseph Frank, de que eu tenho apenas um dos 5 volumes. São 5 volumes, como esse aqui. Esse aqui é um dos 5. Cada volume tem um nome diferente, portanto, não tem o nome de biografia. São 5 volumes. Esse homem estudou a vida de Dostoiévski todo. De todos os intérpretes biográficos, é o melhor de todos. É notável Joseph Frank como biógrafo de Dostoiévski. Enfim, podemos começar nossa leitura? Ele escreveu 5 livros, cada um sobre uma época. Por exemplo, esse aqui só considera de 1880 a 1836. 60 a 66, desculpe, aqui eu não leio sem óculos. É a grande a letra aqui, você vê que coisa. E esse aqui considera apenas 6 anos da vida de Dostoiévski. Então são 5 volumes para acompanhar toda a vida. A tradução é muito bem feita, eu preciso dar parabéns para o tradutor brasileiro. É uma obra, para quem gosta de Dostoiévski, tem que ter, não tem jeito. É uma dessas obras obrigatórias. Enfim, podemos começar? Que tal? Memórias do Subsolo. A minha filha Clara, como sempre a nossa leitura oficial, nós temos uma leitura oficial em alguns lugares. Em Paraná nós temos a Inês, que é uma pessoa que tem formação teatral e que lê maravilhosamente bem também. E em São Paulo também nós temos agora tido um leitor oficial. A gente vai mais ou menos tentando conseguir sacrificar alguém. Quando é feito assim, você pode explorar com maior facilidade, né? Tá? Quando não é mais difícil. Enfim, começamos? Então. Escrita e publicada em 1864, a novela Memórias do Subsolo é o livro ovo que, retomando os temas iniciados em Pobre Gente, em 1861, e Humilhados e Ofendidos, 1861, produziu toda a linhagem de grandes romances de Fyodor Dostoiévski. Em nenhum dos seus antecessores estão presentes os elementos que se desdobrariam cronologicamente em Crime e Castigo, 66, O Idiota, 69, Os Demônios, 72, O Adolescente, 75 e Os Irmãos Karamazov, 81. Confirma Joseph Frank, o maior biógrafo de Fyodor Dostoiévski. Então aí você tem a menção bibliográfica desse livro, mas lembra que são 5. Esse em especial chama-se Os Efeitos da Libertação, depois que ele volta da Sibéria. Assim termina essa pequena obra, certamente a expressão mais poderosa e concentrada que Dostoiévski deu algum dia de seu gênero satirista. Aí então, pessoal, aqui eu queria parar para contar para vocês o seguinte: um dos jeitos de entender essa obra, senão a gente não entende o livro, hein? É você imaginar que esse livro é uma espécie de sátira. Mas por que eu tenho que avisar vocês disso? Porque não parece uma sátira. E por que não parece uma sátira? Bom, a explicação é a seguinte: é porque o gênio de romancista de Dostoiévski é muito maior do que o gênio de satirista de Dostoiévski. De certo modo, o aspecto romanesco da obra, ele toma tanto a cena que a gente começa a levar muito a sério. E aí não consegue imaginar aquilo como uma expressão de natureza satírica. Você pega o Milor Fernandes, por exemplo. Manda ele escrever um romance. Ele não é capaz de fazer isso. Ele sabe fazer sátiras. O que ele é? Um satirista.
O Milor Fernandes jamais se deixaria confundir, mas o Dostoiévski não é um satirista, ele é um romancista. Portanto, ele não consegue lidar com a sátira de um modo que seja assim convincente e acaba perdendo um pouquinho a sensação de sátira. E quando perde a sensação de sátira, a gente já começa a não entender bem a obra. Então lembre que tem um conteúdo satírico essa obra, senão a gente não vai conseguir entender. Lembre disso, por favor, na hora de acompanhar o resumo. Memórias do Subterrâneo, já se disse muitas vezes e com razão, é o prelúdio do grande período em que o talento de Dostoiévski finalmente atingiu a maturidade. E não há dúvida de que com ela o romancista russo atinge um novo nível artístico. Pela primeira vez, motiva uma ação inteiramente em termos de uma psicologia moldada pela ideologia radical. Todo e qualquer aspecto do texto serve para ressaltar as consequências de determinadas ideias no comportamento de cada pessoa. E o mundo que Dostoiévski cria é concebido totalmente como uma função desse propósito. A psicologia está agora subordinada estritamente à ideologia. Não existe mais aquela luta incômoda pela supremacia, como em Humilhados e Ofendidos, entre o elemento moral e psicológico da narrativa e seu elemento ideológico. Embora modesta em suas dimensões físicas, a obra é muitas vezes aclamada como a mais importante do autor, tendo André Gide dito dela ser o ponto culminante da carreira. Bela Martinova, sua tradutora para o espanhol, assevera que é uma obra de Dostoiévski de considerável importância, sobretudo quando em suas relativamente poucas páginas se concentra mais conteúdo filosófico do que em qualquer outra obra do autor. Há quem veja na obra, como Walter Kaufmann, o primeiro texto existencialista. Por que exatamente a gente se debate no final? Narrada numa anônima primeira pessoa, a obra é dividida em duas partes. Um longo monólogo com os princípios filosóficos da personagem central, que não devemos confundir com o próprio Dostoiévski, e a narrativa a propósito da Neve Molhada. Sobre essa misteriosa personagem, o homem do subsolo, Dostoiévski nos adverte. Tanto o autor como o texto dessas memórias são, naturalmente, imaginários. Todavia, pessoas como seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade, desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, ela se formou. A sociedade é russa, tá? Sociedade russa. O que pretendi foi apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros. No primeiro trecho, intitulado O Subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e deveria aparecer em nosso meio. No trecho seguinte, porém, já se encontrarão realmente memórias desse personagem sobre alguns acontecimentos da sua vida. Em português, corretamente, a palavra personagem é sempre feminina, mesmo que seja um homem. E em português, todas as palavras terminadas com agem são todas femininas, sem exceção. O problema é que em francês, em que acontece a mesma coisa, há uma meia dúzia de exceções, como, por exemplo, le personnage. Le personnage em francês é masculino, embora la plage seja feminino, la garage seja feminino, de garage também, de garage é masculino também. Como em francês há uma meia dúzia de exceções, não é isso? Sim, é feminino, é masculino. Não é? Em francês, desculpa, é o contrário, né? Não é isso? Como em francês a personagem é masculino, então aqui no Brasil nós aprendemos a falar essa besteira de o personagem, que está mantido na tradução, nós não mudamos para respeito ao texto, mas rigorosamente, quando o texto que eu escrevi é sempre a personagem, e de vez em quando aparece o personagem, o que está rigorosamente errado em português é a personagem, seja qual for o sexo da pessoa que está ali, sempre no feminino, a personagem. Paulo Atran fez a personagem, não sei o que, é assim que fala. Bom, pessoal, aqui eu queria apenas lembrá-los que há dois outros livros que se parecem com esse aqui. Né? Lembra quando nós estudamos aqui a Moll Flanders, do Daniel Defoe? Eu disse para vocês que ele havia escrito um livrinho que o fez ser condenado ao pelourinho, chamado The Shortest Way with the Dissenters, que era um livrinho que ele propunha que se matassem todos os dissidentes políticos e religiosos do Estado da Inglaterra, e que é obviamente uma proposta inviável, né? Mas era apenas uma gozação. Tá? E outro livro famoso disso, outro texto famoso, é do Jonathan Swift, chamado A Modest Proposal, em que ele propõe para acabar com a fome na Grã-Bretanha, o melhor jeito de fazer isso era você matar os filhos dos pobres e servi-los em churrasco para os ricos,
comprariam os filhos dos pobres para comer no churrasco, porque isso seria bom para todo mundo, não haveria nenhum desperdício e acabaria com a pobreza na Grã-Bretanha. É claro que isso também é uma gozação, né? Isso ninguém propõe a sério. Mas dentro nesses outros dois casos aqui, houve gente que não entendeu como gozação. E por isso é que mandaram prender o Daniel Defoe. Até, não porque ele estivesse fazendo um desaforo para o governo inglês, mas porque acharam que era verdade mesmo que ele estava propondo. E esse livro acontece a mesma coisa. Há quem às vezes leve a sério demais e não entenda o que é que ele está dizendo. Por isso que eu insisto em que vocês mantenham-se assim, digamos, com a guarda armada, para sempre compreender esse livro aqui um pouco sobre o gênero satírico, o quanto for possível entender. É claro que entre os três esse é o mais difícil de fazer isso, né? Porque é o que tem a aparência mais solene desses três livros. Porque ninguém vai levar a sério um livro que manda matar a criança para ser bem churrasco. Isso não é para se levar a sério. Ok? Continuamos. Embora pouco assinalado, há grande parentesco entre as memórias de Subsolo e o Capote de Gogol, confirmando a famosa declaração de Dostoiévski de que todos os descendentes do Capote. Gogol é muito anterior, é mesmo século, né? Mas tem aí uns 40 anos de diferença. Gogol é autor de obras impagáveis como As Almas Mortas, que está aqui no programa, como uma peça chamada O Inspetor Geral, que é deliciosa e maravilhosa, embora não esteja aqui no programa, ou será que está não me lembro mais. E, sobretudo, de um conto chamado Capote, que conta a história do Akaki, que é um funcionáriozinho de uma repartição, que é desprezado por todo mundo na repartição, até que um belo dia ele consegue comprar ou um capote, mas é o capote mais bonito que alguém possa conceber. E ele, por causa daquele capote, torna-se um sujeito de muito prestígio e é convidado até para ir a uma festa na casa do chefe. E ele vai a essa festa, só que é num lugar ermo, e na volta ele se perde, é assaltado e perde o capote. E ele, então, fica desesperado porque perdeu o capote, sabe como fazer, e aí, finalmente, ele acaba morrendo de angústia desse assunto e vira um fantasma que assombra as ruas de Moscou nas madrugadas procurando o capote com o eventual usuário indevido daquele capote. Esse conto que é uma beleza de conto, uma delícia de conto. Ela não devia ter contado esse final, né? Muito bem. Esse conto que é uma maravilha, uma beleza, ele é a origem de toda a literatura russa moderna, segundo Dostoiévski. Todos os outros escritores do século XIX, que é o ditador da literatura russa, não é? Todos, né? O Pushkin, o Turgenev, o Tolstói, o Chekhov e o próprio Dostoiévski, são todos aí descendentes desta historietazinha aí. Ninguém consegue ver a ligação dessas duas coisas, mas eu diria para vocês que a ligação é imensa. Depois a gente debate um pouquinho, enfim. Em todas as línguas para que as memórias do subsolo foram traduzidas, há divergências quanto à versão do título russo, Zapisky Sportfolio. No Brasil, a tradução como Notas do Subterrâneo, Moacir Werneck de Castro, e Notas do Subsolo, Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Não há padrão para essa tradução. Todo mundo inventa um jeito. Não sai muito disso, né? Notas ou memórias. Aí em inglês há uma tradução chamada Letters from the Underground. Cartas do Subterrâneo, que parece ser a tradução mais estranha de todas, mas, em todo caso, há muita folga aqui para traduções estranhas. Ok? Muito bem. A nossa personagem central não tem nome. Nós não sabemos nada sobre ela, muito pouco. Sabemos que ela tem 40 anos. Né? 40 anos é a idade em que está falando a personagem, está falando conosco. É uma personagem falando com o leitor diretamente, contando primeiro o que pensa, na primeira parte, e em segundo lugar, contando um acontecimento da sua vida ocorrido 16 anos antes, quando tinha 24 anos. Nós sabemos, como não sabemos o nome, será sempre chamaremos de homem do subsolo ou homem subterrâneo, tanto faz, que é essa personagem de que nós sabemos o quê? Sabemos que ele tem 40 anos, e que ele está aposentado, era funcionário público, que era uma coisa muito comum naquela época, praticamente só tinha esse emprego na Rússia. Ele era um pequeno funcionário público de secundário dentro de uma repartição,
e ele havia se aposentado ao receber uma pequena pensão de um parente distante, recebeu uma pequenininha, já se aposentou, portanto não faz nada. Ele vai na primeira parte nos contar o que ele pensa sobre a vida, e aí voltará na segunda parte a contar uma história de verdade. A primeira parte, portanto, é uma longa meditação, um longo monólogo filosófico. Vamos então ouvir o que é que o homem aí de 40 anos, chamado Homem do Subsolo, pensa. Dostoiévski nos apresenta a mente do seu homem subterrâneo de 40 anos, que descreve a si mesmo como doente, mau e desagradável, sofrendo de uma doença do fígado para a qual ele não busca tratamento de raiva. É uma doença do fígado. Há uma simbologia óbvia aí, né? O fígado está associado ao fel. Fel está associado ao mau humor, a ódio, não é isso? Então, uma doença do fígado tem um sentido muito simbólico. Não é apenas uma doença do fígado como peça da anatomia humana, mas como também, não é? Ele é um sujeito de mau humor, raivoso. É isso que ele é. Não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que me doa ainda mais. Ao longo de suas longas considerações, ele se dirige formalmente à audiência que ele denomina sarcasticamente respeitável. No entanto, o solilóquio deste homem do subsolo, nunca ficamos sabendo o nome da personagem central, além de que está aposentado após ter pequena herança de um parente distante. Havia sido funcionário público. Diz ele, fui um funcionário maldoso, grosseiro e encontrava prazer nisso. Ele também diz, um pouquinho perto desse episódio, que ele tem bons sentimentos, mas ele nunca deixa os bons sentimentos aparecerem, aflorarem, porque ele tem raiva de fazer isso. Portanto, por raiva, ele também não deixa os seus bons sentimentos aparecerem. Não é? Muito bom. Está longe de ser elegante e polido. É ríspido, hostil, incoerente e confuso. Fato admitido pelo próprio homem subterrâneo e atribuído à confusão da sua própria vida, atormentada por elementos contraditórios que o fazem às vezes mentir de raiva. Raiva é uma palavra fundamental nessa história, e outra palavra fundamental chama-se sentimentos contraditórios. Não é? É como se a vida deste homem fosse um conjunto de sentimentos em contradição, e a palavra raiva está presente o tempo todo na história. Ódio, rancor, palavras dessa natureza. O homem do subsolo também não pode agir como os outros agem. Apesar de ele odiar essa parte da sua vida, sua incapacidade de tornar-se alguma coisa, ele se orgulha e também se envergonha do fato de ser superior em inteligência aos que o cercam. É muito custoso explicar por que ele, tão inteligente, é incapaz de agir. Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vou viver os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com o consolo raivoso, e para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem. Sim, um homem inteligente do século XIX precisa e está moralmente obrigado a ter uma criatura eminentemente sem caráter. E uma pessoa de caráter, de ação, deve ser sobretudo limitada. Essa é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos. E 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 é indecente, vulgar, imoral. Quem é que vive além dos 40? Respondei sincero e honestamente. Vou dizer-vos, os imbecis e os canalhas. Vou dizer isso na cara de todos esses anciãos respeitáveis e perfumados, de cabelos argênteos. Vou dizê-lo na cara de todo mundo. Tenho direito de falar assim, porque eu mesmo hei de viver até os 60, até os 60, até os 80. Um momento, deixar-me tomar fôlego. Você tem uma impressão simpática do homem no subsolo? Qualquer tradução. A tradução que foi usada aqui é essa aqui do Boris Schneiderman. Essa aqui é a tradução que foi usada. Boris Schneiderman, me parece a melhor das três, embora as outras duas não sejam ruins, viu? A do Werner Sodré não é ruim, a dificuldade que ela tem é que ela tem pouquíssima nota de ajudar. E a tradução da moça é muito boa qualidade, essa da LPM. Eu diria que vale a pena ler também, tem boa qualidade também. Para essa daqui é uma tradução de mais pedigree, assim, porque afinal trata-se de um sujeito com muita idade, que passou a vida traduzindo livros russos, ele é russo, né? Boris Schneider. Ucraniano, judeu. É ucraniano, isso mesmo, claro, ele é ucraniano e judeu, e passou a vida fazendo isso. Tem muito nível cultural essa tradução, uma tradução muito boa. Como deviam ser todas no Brasil, né? Deviam ter esse nível.
Aí você tem uma ideia aí, né, por esse trechinho, que ele está dizendo o seguinte, né, que ele acha que não é possível ser inteligente e ao mesmo modo um homem de ação. Essa dificuldade que ele está aqui expondo é uma das dificuldades, das tensões centrais da história, que ele, por ser inteligente, está obrigado a não fazer nada. Porque em seguida ele vai contar. E que justamente vale o contrário também, que aqueles que fazem alguma coisa dão com isso demonstração de não serem inteligentes. Essa contradição entre essas duas coisas aqui é uma das contradições angustiantes que estão aqui torturando a existência do homem no subsolo. Continuamos. Esse é o tema que será desenvolvido ao longo do livro. Nesse capítulo, ficamos sabendo que a doença do homem do subsolo é uma doença psicológica, uma espécie de excesso de consciência. Excesso de consciência é também uma das mais importantes expressões da obra. Excesso de consciência é a doença que ele tem. Para o mundo cotidiano, seria mais do que suficiente a consciência humana comum, isto é, a metade, um quarto a menos da posição que cabe ao homem instruído do nosso infeliz século XIX e que tenha, além disso, a infelicidade deve estar Petersburgo, a cidade mais abstrata e meditativa de todo o globo terrestre. Aqui seguramente há uma ironia, né, nessa comentário sobre Petersburgo, porque Petersburgo é a capital da Rússia, mas é uma capital como Brasília, assim, é uma cidade artificial feita de propósito, feita a partir do saneamento de uma região pantanosa, portanto tem todos os defeitos que tem Brasília. Tem aquela abstração, assim, aquela falta de realidade e concretude. Não é? Quando você vai para Brasília, você tem certeza absoluta que aquela cidade foi feita para sediar um país socialista. Não há a menor dúvida naquilo, né? Se você passar 5 minutos lá, vai saber. Então você não tem aquelas vielas do Rio de Janeiro, que era a capital anterior. Moscou é uma cidade que era a capital antes de São Petersburgo, e voltou a ser depois da Revolução Comunista, né? Só em 17 é que Moscou volta a ser a capital. Petersburgo é uma cidade artificial, portanto há muitas ironias em torno dela. Onde estava o governo, era a capital da Rússia. Continuamos, por favor. O homem subterrâneo admite que dia após dia ele corre para casa e se esconde no seu canto para se angustiar e se torturar, considerando as ignomínias que havia feito naquele dia. Ao mesmo tempo, sente uma espécie de prazer na humilhação e mesmo no desespero causado por essa consciência demasiado viva. Envergonhava-me disso, e talvez me envergonhe ainda hoje. Chegava ao ponto de sentir certo prazerzinho secreto, anormal, ignoriosinho, quando às vezes, em alguma horrível noite de Petersburgo, regressava ao meu cantinho e me punha lembrar com esforço que naquele dia tornara a cometer uma ignomínia e que era impossível voltar atrás. Rebordia-me então em segredo, dilacerava-me, rasgava-me e sugava-me, até que o amargor se transformasse, finalmente, em certa doçura vil, maldita. Depois, num prazer sério, decisivo. Sim, num prazer. Imagina aquele funcionário do INSS que deixou lá um sujeito de muletas em pé 3 horas e que chega em casa à noite e fala assim, ai, como eu me diverti com aquilo, como foi bom ter feito aquilo. Essa mais ou menos é a história desse homem. Né? Tá. O homem subterrâneo diz ter um terrível amor próprio. Sou desconfiado e me ofendo com facilidade, como um corcunda ou um anão. Mas realmente tive momentos tais que, se me acontecesse receber um bofetão, talvez até me alegrasse com o fato, porque de fato tem culpa de ser mais inteligente que todos à sua volta. Ele desenvolveu um certo sadomasoquismo, né? Porque afinal, ele, se recebesse uma bengalada na cabeça, com a muleta do aleijado, ele acharia que ele tem alguma culpa, está merecendo aquilo, porque afinal ele é muito inteligente demais, portanto ele merece apanhar, porque afinal, né, alguma culpa ele tem. Muito bem, tá? Continuando. O homem do subsolo usa uma analogia para deixar claro seu ponto de vista, descrevendo a pessoa normal e estúpida como um todo enfurecido atirando-se de cabeça contra um muro à menor provocação. Aliás, diante de um muro, tais cavalheiros, isto é, os homens diretos e de ação, seguem terreno com sinceridade. O muro para eles não é causa de desvio, como, por exemplo, para nós, homens de pensamento, e que, por conseguinte, nada fazemos. Não é um pretexto para rever a carreira, pretexto em que nós outros costumamos não acreditar, mas que recebemos sempre com grande alegria. Não, eles seguem terreno com toda sinceridade. O muro tem para eles alguma coisa que é calma. É algo que, do ponto de vista moral, encerra uma solução.
algo definitivo e talvez até místico. Mas deixemos o muro para mais tarde. Portanto, aqui o autor está dizendo para nós que tem dois tipos de gente. O homem de ação, que é o homem prático, que é aquele que age sem pensar, e do outro lado o homem do subterrâneo, que é ele, que é o homem que, por ser intelectual e ter uma consciência particularmente aguda, é incapaz de fazer qualquer coisa que seja na vida. E esses dois homens que ele irá comparar até o fim da história. É o contraste entre essas duas maneiras de ver o mundo que ele está comparando. Exatamente o que significa isso a gente ainda não sabe, mas ele vai explicando aos pouquinhos. Vamos só recolhendo os elementos. O homem subterrâneo considera-se um homem de consciência hipertrofiada, como o camundongo, a antítese de um homem normal. Talvez seja um camundongo de consciência hipertrofiada, mas sempre um camundongo. Enquanto o touro age em função do seu processo de raciocínio simples, o camundongo, por sua vez, não pode agir, porque seu processo mental sofisticado permanentemente persegue com dúvida e vacilação, tornando-o incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser esgueirar-se vergonhosamente para sua fendazinha. Esse buraco, esse subsolo, é a casa do homem subterrâneo. Então, ele parece com um camundongo. Um camundongo não é uma comparação muito elogiosa, né? Não é isso? Claro que parece melhor do que com um rato. Mas não deixa de ser um pouco depreciativo alguém ser comparado com um camundongo, né? A não ser, obviamente, num esquema, digamos assim, afetivo pessoal. Minha camundonga, meu camundongo. Aí imagino que possa ter alguma graça, assim, né? Não é? Mas, de modo geral, assim, digamos genericamente, sem conotações eróticas e afetivas, eu acho que não parece ser muito nobre, né, a comparação. Portanto, ele acha que ele tem alguma coisa no nosso depoente aqui, nesse monologante, que é o homem do subsolo, ele nos diz que ele tem uma certa infelicidade com essa situação que ele vive. O camundongo só consegue voltar para a sua pequena fenda, porque o que é um camundongo? É um animalzinho sem poder, né? Não é? Um animalzinho sem possibilidade de ação, né? Ele aí vítima das circunstâncias. E ele diz que as pessoas como ele, o homem do subsolo, são assim, são incapazes de agir de verdade. Ali, no seu ignóbil e fétido do subsolo, o nosso camundongo, ofendido, machucado, coberto de zombarias, emerge logo num rancor títido, envenenado e, sobretudo, sempre terno. Há de lembrar, 40 anos seguidos, a sua ofensa, até os derradeiros e mais vergonhosos pormenores. E cada vez acrescentará por sua conta novos pormenores, ainda mais vergonhosos, zombando maldosamente de si mesmo e irritando-se com a sua própria imaginação. Portanto, o camundongo, que ele também é um sujeito autodepreciante, né? Também é uma pessoa que vê-se tem baixa estima sobre si próprio, não é isso? Vocês aí vão mais ou menos tendo uma ideia de como é que está se formando uma certa psicologia, o que aqui há um certo conjunto de psicologias, né? Um certo conjunto de atitudes que configuram um certo modo de ser, que é esse modo do camundongo aqui, que é o do homem do subterrâneo. Talvez tenha até coisas boas nisso, nós não sabemos ainda. Temos que esperar a segunda parte em que ele vai contar uma história real, concreta. Até agora, o nosso protagonista só nos dá ideias, debate ideias genericamente. Disse a vocês que em nenhum outro momento da história da obra de Dostoiévski acontece isso. Esse tipo de livro não é bom para o leitor comum. O leitor comum fica muito atrapalhado com essas ideias aqui. Não é? O leitor gosta de histórias, não é? Que tem um começo, meio e fim, mas não isso aqui. Mas vamos continuar. No final do capítulo, o homem subterrâneo retoma a ideia do muro. Impossível quer dizer um muro de pedra, mas que muro de pedra? Bem, naturalmente, as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática. Quando vos demonstram, por exemplo, que descendeis de uma capa, não adianta fazer careta, tem que aceitar a coisa como ela é. Portanto, aqui um elemento novo, que é a entrada em cena da ideia das leis da natureza. O homem do subsolo se diferencia do outro homem, que é o homem de ação, porque o homem de ação não sabe que as leis da natureza são implacáveis e são intransponíveis, que portanto não é possível transpor a lei da natureza, e é por isso que ele dá com a cabeça no muro como aquele touro com que ele comparou o homem do subsolo há poucos minutos. Ele, que, no entanto, é um espertinho, porque, afinal de contas, ele é um camundongo, né, que é um sujeito espertinho, e sabe que as leis da natureza são muito mais complicadas do que isso, ele não faz nada porque, afinal de contas,
não há o que fazer. Porque se tudo está mais ou menos programado, se há alguma programação para as coisas, então por que você vai se meter a tentar ir contra o que está programado? É isso que ele está dizendo. Portanto, o muro, que ele não queria ainda falar no assunto, é que agora voltou a falar do muro, o muro é uma espécie de inevitabilidade das coisas, um determinismo que está por trás de tudo, um determinismo geral da vida, que ele, o homem do subsolo, sabe que existe, enquanto o outro não sabe. O muro representa, ele explica, as leis da natureza, as funções da ciência natural e da matemática, e também inclui ideias como a evolução. Enquanto o homem de ação rapidamente aceita o muro e suas implicações, o homem subterrâneo não aceita a tirania de que 2 vezes 2 são 4, porque acha que tal coisa transforma o homem em animal, um mero fenômeno da ciência, sem o componente humano do livre-arbítrio. Os 2 mais 2 não são mais a vida, mas o começo da morte. Meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética, se por algum motivo não me agradam essas leis e os 2 e 2 são 4? Está claro que não romperei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para fazê-lo. Mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ser pela frente um muro de pedra e de terem sido insuficientes as minhas forças. Aprofundando o ponto anterior, e que se pode encontrar prazer no sofrimento, o homem do subsolo usa o exemplo de uma dor de dente. Ha, ha, ha. Depois disso, o senhor encontrará prazer mesmo numa dor de dentes, exclamarei rindo. Como não? Há prazer mesmo numa dor de dentes, respondo. Tive dor de dentes um mês inteiro, sei o que é isso. Nesse caso, naturalmente, a pessoa não se enfurece em silêncio, mas geme. No entanto, não são gemidos sinceros, são gemidos maldosos, e tudo consiste justamente nessa maldade. Nesses gemidos é que se expressa o prazer do sofredor. Se não sentisse neles prazer, não iria sequer soltá-los. Explica que, apesar de não haver motivos racionais para sentir prazer na própria dor, dá-se conta de que se pode tomar uma decisão irracional como essa, é, em si, a causa de alguma satisfação. Não compreendeis mesmo agora, senhores? Não, ao que parece, é preciso adquirir um profundo desenvolvimento, uma profunda consciência, para compreender todas as sinuosidades dessa volúpia. O homem do subsolo, explicando como foi crescer, diz que nunca encontrou virtude ou justiça nesse mundo, e que, portanto, só pode usar a raiva ou a trapaça consciente para encontrar razões para agir. Imaginava, para mim mesmo, aventuras e inventava uma vida, para viver ao menos de algum modo. Repito com insistência. Todos os homens diretos e de ação são ativos justamente por serem pares e limitados. Como explicá-lo? Do seguinte modo. Em virtude de sua limitada inteligência, tomam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras, e desse modo se convencem mais depressa e facilmente que os demais de haver encontrado o fundamento indiscutível para a sua ação, e então se acalmam. E isso é de fato o mais importante. Para começar a agir, é preciso, de antemão, estar de todo tranquilo, não conservando quaisquer dúvidas. E como é que eu, por exemplo, me tranquilizarei? Onde estão as minhas causas primeiras em que me apoio? Onde estão os fundamentos? Onde irei buscá-los? Faço exercício mental, por conseguinte, em mim, cada causa primeira raça imediatamente atrás de si outra, ainda inferior, e assim por diante até o infinito. Não é interessante isso? Por que o homem de ação não tem problema como ele tem? Porque o homem de ação acha que tudo está mais ou menos explicado já. Ele faz tal coisa porque afinal está interessado em resolver um determinado problema que tem. Mas como ele é homem intelectual e não homem de ação, ele como homem do subsolo, ele nunca consegue chegar na causa primeira das coisas. Então ele está perguntando a causa, mas a causa disso qual é? A causa daquilo qual é? Imagine um sujeito que estivesse então querendo começar um regime. Olha, o fulano que é de ação começa o regime. Mas ele não, porque ele está perguntando assim, mas por que eu sou gordo? Ah, porque eu como demais. Por que eu como demais? Ah, porque eu sou ansioso. Mas por que eu sou ansioso? Ah, porque certamente eu tenho um problema qualquer de autoestima. Mas por que eu tenho problema de autoestima? Ah, porque eu não gosto do meu nariz. Mas por que eu não gosto do meu nariz? Ah, porque o meu nariz parece feio em relação ao médio do nariz. Mas por que tem? Por que eu teria que logo me preocupar com isso? Como ele vai para trás tentando encontrar a causa da causa da causa da causa da causa, ele não vai a lugar nenhum nunca. Porque não dá nem para começar se você não sabe nem buscar um ponto de partida. Entenderam o que ele está querendo dizer aqui em relação ao homem de ação? O homem de ação, na opinião dele, é um estúpido que acha que as coisas devem ser feitas porque devem ser feitas. Ele não pensa bem. Ou melhor, é que não pensa bem. Ele acha que faça o regime porque faça o regime. Pronto, ele não entra no mérito. Mas como ele, que não é um homem de ação,
é um homem intelectual, portanto ele é alguém que está, digamos, olhando para a vida de um modo assim, digamos, desesperançado de alguma maneira. Para ele nada pode ser feito, nenhuma possibilidade de ação é possível, porque as causas vão até o infinito. Aristóteles proibiu de fazer isso com filosofia. Se vocês lembram que eu contei para vocês várias vezes isso, Aristóteles dizia que não tem burrice maior do que você ficar investigando a causa de tudo. Por exemplo, você não deve jamais perguntar se você mesmo existe. Você não deve perguntar por que A é A. Porque você não deve perguntar por que existe Deus. Essas coisas são todas, digamos, preocupações supérfluas e, digamos, secundárias, porque no fundo você tem que partir sempre de uma estrutura axiomática. Você não deve perguntar para trás, para o infinito, porque não teria nenhum sentido na vida de você ficar indo atrás de coisas que não chegam nunca. Qual seria o sentido existencial disso? Logo, Aristóteles proibiu de fazer com filosofia isso. Tem coisas que são auto-evidentes, por exemplo, que 1 é igual a 1, que A é igual a A, que você é igual a você, que você existe, são todas verdades evidentes. E é impossível alguém provar que A é A. Não há modo de provar isso, porque esse negócio é axiomaticamente claro, logo não se deve fazer isso com filosofia. Mas o homem do nosso subterrâneo aqui não faz nada porque ele nunca consegue achar uma verdadeira causa que lhe permita finalmente entrar no mérito daquilo. Os japoneses, quando inventaram a tal das técnicas de produção modernas, diziam que no máximo você vai até o quarto porquê, né? The Four Whys Technique. Então tem lá um problema qualquer na fábrica. Você quer saber como é que conserta aquilo? Vai até 4 porquê só. Porque não é para ficar transformando a fábrica num estudo filosófico de por que os problemas existem. Porque você vai passar 3 meses fazendo só isso. Não é para isso que serve fábrica. Algumas coisas na vida que tem que ser vistas com pragmatismo, uma delas é essa aqui. Não é? Você deve olhar para isso aqui de outro jeito. Pois ele está dizendo que ele, o homem do subsolo, não consegue fazer isso. Que ele não consegue agir porque ele não sabe qual é a verdadeira causa, no fundo, que poderia criar alguma influência naquele problema que ele está vendo na sua frente. Ok? Continuamos, pessoal. O homem subterrâneo admite que pode ser interpretado como um tagarela inofensivo, magoado. Mas o que fazer se a destinação única e direta de todo homem inteligente é apenas a tagarelice, uma intencional transferência do oco para o vazio? Você consegue dar uma ideia do grau de ironia que tem uma frase como essa? Porque veja, em 48, quando a história se passa, perdão, essa história não, estamos aqui em 60, mas em 48, quando a segunda parte vai ser contada, Dostoiévski está participando das reuniões do grupo Petrachevsky. Aquelas reuniões lá que lhe saíram muito caro, né? Pois vocês compreendem que isso aqui é, no fundo, uma crítica ao ciclo Petrachevsky. Há uma ironia profunda nessa história toda, dizendo que, afinal de contas, a única vocação do intelectual é ser um falante, é ser um discursador. E que nada disso não tem nenhuma consequência à sua vida, nem à sua ação, porque, no fundo, você vai falar. Aqui há uma ironia profunda sobre a própria intelectualidade russa contemporânea dele, a qual ele, obviamente, está associado, né? Ele é um intelectual, claramente. Continuamos. Nesse capítulo, o homem subterrâneo desencaminha a si mesmo, explicando que, se ele fosse um preguiçoso, iria realmente respeitar-se. Se eu não fizesse nada unicamente por preguiça, meu Deus, como eu me respeitaria então? Ele está incomodado com o fato de que ele não faz nada porque ele não consegue fazer nada. Vocês estão entendendo que esse sujeito está impassado, que ele tem um problema? Vocês entendem que ele tem um problema ou vocês acham que ele tem toda a razão? Ele tem uma certa infelicidade, uma certa dificuldade de aceitar-se como tal. Ele não consegue fazer nada. Ele diz assim, poxa, se pelo menos eu não fizesse nada porque eu sou preguiçoso, porque aí pelo menos eu ia ser alguma coisa, eu ia ser o preguiçoso. Né? Como ele não consegue fazer nada, não porque ele não tenha preguiça, mas porque ele não consegue mesmo, então o que ele é? Ele é um nada, ele é uma pessoa que não existe na prática. Embora... mas é uma convicção por impotência, entendeu? Não é dizer, não vou fazer nada porque eu não quero. Isso é por convicção. Por pensamento. Ele não consegue, é como alguém que não tenta amarrar o sapato e não consegue. Ele não consegue fazer. Ele é alguém que é incapaz de fazer qualquer coisa. No entanto,
ele preferiria que fosse por ser um ser menos preguiçoso. Entenderam? Veja a diferença de alguém que não arruma um emprego porque não dão um emprego para ele. E é muito diferente de alguém que não arruma um emprego porque é um vagabundo. Porque esse vagabundo pensa assim: a hora que eu quiser, eu vou lá e arrumo um emprego. Porque a hora que eu quiser, eu vou, porque eu tenho os meios de arrumar um emprego. Mas eu não quero porque eu não vou, porque eu prefiro ficar aí vivendo da minha mulher, entendeu? Explorando a família, fazendo não sei o quê. Mas o sujeito que não consegue arrumar um emprego, né, ele tem, de certa maneira, se você não tem consciência moral, porque com consciência moral, o primeiro está a superioridade, né? Mas se você não tem nenhuma consciência moral, o segundo é que está bem, né? O primeiro está muito mal, porque ele acha que tem alguma coisa essencialmente ruim na sua própria existência. Por que eu não consigo arrumar um emprego? Será que eu cheiro mal? Será que eu pareço desonesto? Imagine como é angustiante essa situação, né? Bom, continuamos. Respeitaria justamente porque teria a capacidade de possuir em mim ao menos a preguiça. Haveria, pelo menos, uma propriedade como que positiva, e da qual eu estaria certo. Pergunta: quem é? Resposta: o preguiçoso. Seria muito agradável ouvir isso no meu respeito. Significaria que fui definido positivamente. Haveria o que dizer de mim. Preguiçoso realmente é um título e uma nomeação, é uma carreira. Eu conheço várias pessoas que estão nessa carreira, né? Tem se dado muito bem na carreira de preguiçoso, né? Não é uma carreira incomum. Principalmente em Brasília. Pois é, tem até uma cidade montada especialmente para isso, né? Tá muito bem. Pois é. Ele imagina como sua vida seria diferente se ele fosse apenas um bêbado vadio debotando sua vida para o belo e o sublime. Clara alusão à obra Observação sobre os Sentimentos do Belo e do Sublime, de Immanuel Kant. Immanuel Kant é o sujeito do início do século XIX, aí nesse momento da história está mais ou menos no auge como digamos, influência filosófica, né? É um filósofo alemão, foi muito influente no século XIX. Aliás, um dos responsáveis por todas as sementes da desgraça que depois no século XX se brotam, não é isso? Immanuel Kant. De fato, ele menciona as palavras belo e sublime tantas vezes nesse capítulo que elas se tornam rapidamente um ataque sardônico às ideias que ele expressa, sugerindo ironicamente que se o mundo percebesse suas ligações com o belo e sublime, ele seria visto como figurão. É agradabilíssimo ouvir opiniões assim no nosso século de negação, meus senhores. Vocês estão sentindo um clima de ironia que é em tudo isso? Que é uma ironia que perpassa toda a obra? Uma espécie de fazer pouco da intelectualidade da época, não é? Belo e sublime, é como o Voltaire botando na boca do Pangloss, o tempo todo aquela expressão leibniziana de que esse é o melhor dos mundos, é uma espécie de gozação, como o Voltaire fez com Leibniz na obra Candide, né, Cândido, e que põe na boca do Dr. Pangloss, que é uma personagem assim abobalhada, põe as frases do Leibniz que ele queria atacar, né? É isso, né, que ele gostaria de atacar. A mesma coisa está fazendo aqui Dostoiévski com Immanuel Kant, tá? Botando o belo e sublime na boca da personagem para fazer pouco da própria filosofia de Kant. O homem do subsolo agora concentra seu ataque nos sonhos dourados de Tchernyshevsky. No romance Que Fazer, o socialista utópico Nikolai Tchernyshevsky há um palácio de ferro e outro de cristal, esse representando metaforicamente a razão e o socialismo. Aqui é só dar uma pequena nota, né? O Tchernyshevsky foi muito influente na época em que Dostoiévski escreveu o livro, depois mais ou menos sumiu, escreveu o livro Que Fazer, que depois Lenin, quando escreve o seu próprio livro Que Fazer, embora o Que Fazer desse Tchernyshevsky seja um romance, e o Lenin é um manual revolucionário, mas o nome Que Fazer do Lenin é inspirado no Que Fazer de Tchernyshevsky. E Tchernyshevsky então faz toda uma argumentação dizendo que o ser humano é um ser humano que é mais ou menos prisioneiro da sua natureza, e que a natureza humana implica em que o tal do livre-arbítrio seja, em última análise, uma função da natureza. Portanto, você não tem livre-arbítrio verdadeiro, você tem um livre-arbítrio que é aquele que a natureza permite que você tenha, no fundo não há possibilidade de escolha, e que é preciso então orientar as nossas ações humanas para a construção do Palácio de Cristal, que é o socialismo. O tal do Palácio de Cristal é um modelo utópico de socialismo. Esse homem aqui é um utopista, como os diversos utopistas que o mundo já conheceu.
Um utopista o que é? É o sujeito que cria um mundo real, portanto mais desejável, e que indica aquele mundo como modelo para o mundo que nós temos hoje aqui. As utopias começam mais ou menos aí com a República de Platão. Né? Agora é preciso também tomar muito cuidado antes que a gente saia jogando pedras neles, sobretudo em Platão, que não merece esse destino, que a utopia platônica não é alguma coisa que Platão achasse que pudesse ser posto na realidade. Nas utopias, quase sempre, mesmo a própria utopia de Thomas Moros, não é uma obra que implica numa obrigatória concretização, quer dizer, não é uma obra que se deve imaginar que seja possível fazer na prática. São agendas de conversa. As obras utópicas, na sua maior parte, são agendas de conversa, não são obras de proselitismo revolucionário. Quem acaba transformando, fazendo todo o desastre, não são os utopistas, são aqueles sujeitos que são messiânicos. Os messiânicos são sujeitos que pegam aquela utopia e falam assim, então vamos fazer isso acontecer na marra. Aí mata 50 milhões de pessoas para tentar construir aquela utopia que o autor da utopia não achava que fosse possível. Esse Chernyshevsky aqui não é o caso. Esse homem aqui, de fato, tinha uma visão, esperava que ele aparecesse Lenin, né? Era alguém à espera de um Lenin, esse Chernyshevsky. Naquela época, isso era muito importante. O que faz aqui Dostoiévski? Faz agora uma espécie de deboche também dessa ideia, com a ideia do livre-arbítrio. Vamos ouvir, então, o que ele nos diz. O homem do subsolo agora concentra seu ataque nos sonhos dourados de Chernyshevsky, insistindo que o homem é inerentemente irracional. Ele cita a história humana, incluindo a Guerra Civil Americana, que acontece no momento em que ele escreveu o livro, e, portanto, nem sempre age em favor de seu próprio interesse. De fato, o homem subterrâneo pergunta: e se a vantagem humana às vezes não esteja, ou melhor, precisa estar, em precisamente desejar algo mal para si no lugar de alguma coisa vantajosa? O anti-Aristóteles, né? Aristóteles dizia que o ser humano não faz nada que seja contra os seus próprios interesses. Que todo ato humano é um ato com objetivo e com uma, como é que eu diria assim, com um propósito. Mesmo quando parece um ato louco, não é? Louco. Mesmo quando tem um sujeito na esquina contando ônibus, né? Um sujeito maluco contando ônibus na esquina. Para ele, ter este ato que parece enlouquecido para uma pessoa normal, deve ter algum valor lá, intrínseco, que nós não sabemos qual é. Diz Aristóteles, portanto, que é inútil você pressupor outra coisa, porque mesmo os loucos têm lá algum propósito no que fazem. Portanto, é melhor partir desse axioma. Não dá para fazer nada em filosofia. Pois aqui está o homem do subsolo dizendo o seguinte: puxa vida, será que nós somos isso mesmo? Será que nós não temos um componente racional que possa ser completamente desvinculado de qualquer objetivo? Ou até mesmo ter um objetivo contrário aos nossos próprios interesses? Porque o sujeito que está contando ônibus está praticando um interesse concreto que tem. Agora, será que não dá para ser até contra isso? Quer dizer, o sujeito que se suicida, por exemplo, que faz alguma coisa má para si próprio, ele está aqui querendo fazer o quê? Um deboche da teoria do Chernyshevsky, que é, digamos, a teoria socialista mais forte do seu momento. Não existirá, de fato, e eu digo isso para não transgredir a lógica, algo que seja a quase todos o mais caro que as maiores vantagens, justamente a vantagem omitida, aquela de que se falou ainda há pouco, mais importante e preciosa que todas as demais, e pela qual o homem, se necessário, esteja pronto a ir contra todas as leis, isto é, contra a razão, a honra, a tranquilidade, o bem-estar. Numa palavra, contra todas essas coisas belas e úteis, só para atingir aquela vantagem primeira, a mais preciosa, e que lhe é mais cara que tudo, liberdade para agir contra as leis da natureza, contra o palácio de cristal da razão, é a vantagem que o homem do subsolo vê acima de todas as outras. O homem do subsolo continua. O homem só precisa de uma coisa, seu próprio desejo independente, seja qual for o preço dessa independência e aonde ele possa levá-lo. Em seguida, o homem subterrâneo confronta-se com o contra-argumento de que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão, uma fórmula de química orgânica. O homem do subsolo diz que, se for o caso, o homem deixaria imediatamente de ser humano e tornar-se uma tecla de piano ou um pedal de órgão. Essa expressão tecla de piano, pedal de órgão, está em Fourier, que é um desses socialistas utópicos. O círculo Petrachevsky era, sobretudo, um círculo fourierista. Lia as obras de Fourier como inspiração para novas ideias. Portanto,
diz o homem do subsolo que se o livre-arbítrio for apenas uma programação química, não é? For alguma coisa de que o ser humano não é capaz de fazer, não pode escolher de verdade, não há livre-arbítrio de verdade, então ele seria apenas uma tecla de piano, que você toca e sai um som, e que estaria, desse momento para diante, completamente desvinculado de qualquer espécie de autonomia. É isso que ele está dizendo. Mas a crença sugere que essa liberdade de escolha, essa liberdade de ser estúpido, é um direito, pois o homem é estúpido, de uma estupidez fenomenal. Suspeito, senhores, que me olhais com certa compaixão. Admitis que é impossível a um homem culto e desenvolvido, numa palavra, um homem como será o do futuro, querer conscientemente algo desvantajoso para si. Isso é matemática. Que homem do futuro é esse? É o homem que resolveu construir o Palácio de Cristal do Chernyshevsky. O que é o Palácio do Cristal do Chernyshevsky? É o Palácio da Razão. É a razão conduz naturalmente, como por extensão, ao socialismo. Esse homem que ele está dizendo no futuro é esse aí que os socialistas querem construir. O homem novo, né? O homem novo do socialismo. Estou plenamente de acordo. De fato, é matemático. Mas, pela 100ª vez, eu repito isto. Existe um único caso, sim, apenas um, em que o homem pode intencional e conscientemente desejar para si mesmo algo nocivo e estúpido, extremamente estúpido até. Ter o direito de desejar para si mesmo algo muito estúpido, sem estar comprometido com a obrigação de desejar apenas o que é inteligente. Repare que isso é usado com muita intensidade. Esse direito é um direito que se usa com muita intensidade para ver na prática, tá? É de amplo uso, né? Esse direito de fazer coisas estúpidas de propósito. Portanto, tem alguma razão aqui o homem do subsolo. Isso é de fato estupidíssimo, é um capricho, mas realmente, senhores, talvez seja para nossa gente o mais vantajoso de tudo quanto existe sobre a Terra, sobretudo em certos casos. E, em particular, talvez seja mais vantajoso que todas as vantagens, mesmo no caso de nos trazer um prejuízo evidente e de contradizer as conclusões mais sensatas da nossa razão a respeito de vantagens. Pois, em todo caso, conserva-nos o principal, que nos é mais caro, isto é, a nossa personalidade e a nossa individualidade. Vocês compreendem que está atacando a história do Chernyshevsky, está atacando a teoria socialista utópica do Chernyshevsky, que acha que quando o homem se torna racional, ele vai para o socialismo. Assim, mas como se o homem é um sujeito, se o homem por natureza é capaz de fazer as maiores estupidezes, que ele tem o direito de escolher para si as piores soluções possíveis? Logo, não é possível fazer isso porque ele sabe que um homem completamente racional implica, de um certo modo, no cancelamento da própria humanidade. Ora, a condição humana implica num certo grau de racionalidade e de imperfeição. O homem novo que o socialismo quer fazer é um homem impossível de existir. Portanto, a sua tentativa de fazer, a tentativa de o fazer, só pode ser feita com um grau de violência extraordinário. É o que foi comprovado no século XX. Todas as tentativas de fazerem um homem novo resultaram em milhões e milhões de mortes. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que o homem tem um componente de ingratidão, um componente de racionalidade, um componente, enfim, que não é capaz de ser nunca dominado pela razão. E essas coisas todas é que têm que ser levadas em conta. Dentro da obra, portanto, ele estabelece um contra-ataque à própria teoria do Chernyshevsky, que é o tal do... Veja, mas ele está dizendo o quê? Está dizendo que ele não quer nada disso para ele. Por que ele não quer nada disso? Por que ele não quer o Palácio de Cristal? Porque ele já tem o seu buraquinho no chão. Não é? Quer dizer, ele no fundo, ele não tem, ele não gosta disso de tão profundo. Ele não gosta de fazer, mas também ele não tem muita alternativa. Entenderam isso? Que é importante dizer isso, hein? Porque ele no fundo já tem o seu buraquinho no chão. Ele não precisa do Palácio de Cristal. Por isso é que ele não quer esse Palácio de Cristal, que é o Palácio da Razão. Ele não é um adepto do contrário, não é? Depois a gente vai chegar num ponto em que vai aparecer alguma sugestão disso, mas é muito pequena, muito tênue. Vamos ver como é que continua. O homem do subsolo usa a analogia administrada para lastrear sua conclusão de que o homem tem medo de atingir seu objetivo. Os homens, argumentam, amam o ato de construir a estrada, mas não o produto final da estrada pronta. O homem é uma criatura volúvel e pouco atraente, e talvez, a exemplo do enxadrista, ame apenas o processo de atingir o objetivo, e não o fato objetivo. Daí segue-se, segundo ele, que os homens temem a lei do determinismo, que estabelece que 2 mais 2 fazem 4.
O homem do subsolo teme a possibilidade de os humanos encontrarem essa razão, o palácio de cristal. Porque nesse caso não restaria nada para a humanidade procurar, nada mais para que lutar, nada mais para que viver. Operários que terminam uma tarefa com certeza recebem dinheiro e vão ao botequim, acabando no distrito policial. Bem, aí estão ocupações para o humano. Mas o homem para onde irá? Percebe-se nele constantemente algo de nada toda vez que atinge tais objetivos. Ele ama o ato de alcançar, mas alcançar de fato nem sempre. E isso, está claro, é ridículo ao extremo. Entenderam, pessoal? Ele não é favorável ao Palácio de Cristal como solução para a vida, porque ele acha que ninguém fica feliz tendo atingido o Palácio de Cristal. Porque os homens querem um objetivo, mas gostam muito mais do processo de procurá-lo e não tanto de tê-lo finalmente. O fato de que você tem determinada coisa que você queria gera necessariamente uma segunda frustração, uma carência para alguma coisa além. Portanto, é mais uma razão pela qual atingir esse objetivo de razão seria vazio e sem sentido para a humanidade. Essa é também uma das razões pelas quais ele não é adepto disso. Ele dirá num pedaço do livro, eu nem sei se o resumo pegou isso, que assim, olha, eu toparia alguma solução menorzinha, por exemplo, se fosse um galinheiro eu topava. Contanto que fosse um galinheiro que me protegesse da chuva, dizer assim. E a razão pela qual isso não está bem claro na obra é porque a censura do czar tentou impedir que houvesse qualquer menção ao cristianismo na obra. Porque, veja, o livro parece muito difícil de ser entendido por um censor. O livro é um livro muito... Veremos como a gente depois faz a interpretação, vai ficar claro, tá? Mas é um livro que, à primeira vista, é um pouco complexo. A censura não sabia, não entendeu o livro. Então, quando a censura chegou aí no capítulo 9, mais ou menos, mandou tirar todas as referências que pudesse sugerir qualquer coisa ligada ao cristianismo. E é aqui nesse capítulo 9, que deve ser o próximo agora, que nós estamos aí, né? Esse agora, que Dostoiévski diz o seguinte, que o homem do subsolo, não Dostoiévski, diz assim, olha, eu até toparia uma alternativa ao Palácio de Cristal. Por exemplo, um galinheiro. Mesmo sabendo que um galinheiro é muito menos que um Palácio de Cristal, um galinheiro é algum negócio que podia me salvar da chuva. E ele está sugerindo aí, e diz assim, eu acho isso por quê? Porque eu tenho velhos hábitos arraigados da minha geração. Por isso que ele acha que ficaria feliz com galinheiro. Eu tenho velhos hábitos arraigados. Então aí, nesse momento, o Dostoiévski gostaria que nós tivéssemos entendido que o nosso protagonista aqui, a personagem central, é uma personagem que, embora recuse o Palácio de Cristal do socialismo, que é o que se propõe naquele momento, ele toparia um formato cristão da vida, mais ou menos como solução para o seu problema. Mas isso não fica claro na obra, porque a censura mutilou o capítulo 9, que é minúsculo. O capítulo 9 tem uma página e meia, alguma coisa assim, 2 páginas no máximo, foi completamente mutilado pela censura, e não se sabe muito bem porque é que o Dostoiévski depois, quando a censura diminuiu, não o recuperou. Há até uma polêmica sobre esse assunto que atinge aí o mundo literário. Aparece no capítulo 10. É 10? Pode ser que eu seja enganado com o capítulo. É 10 sim, eu que estou errado. Tem toda a razão, capítulo 10. Esse capítulo 10, que é muito pequeno, né? Quantas páginas tem no seu livro? Dá uma página, uma folha do livro. 2 páginas, tá? Ele é assim pequenininho porque ele foi mutilado pela censura, porque aqui nesse momento Dostoiévski queria dizer que um galinheiro seria melhor para ele do que o Palácio de Cristal. Não é? O galinheiro, que é no fundo uma ideia de uma vida cristã, dura, difícil, um pouco sacrificada, mas seria melhor do que o Palácio de Cristal prometido. Se as pessoas sobrevivessem, se fosse o objetivo só não se molhar, é daí que valeriam, né? Se fosse só com esse objetivo não se molhar. É isso. Então, aí tanto faz um galinheiro quanto o Palácio de Cristal. Muito bem? Então vamos aqui ao continuar. Neste capítulo, o homem subterrâneo explica sua recusa em aceitar o Palácio de Cristal, pela simples razão dele preferir viver no seu autodenominado subsolo. Tenho meu subsolo. Por enquanto, ainda vivo, ainda sinto desejos e quero que os meus braços sequem se eu carregar o tijolinho. O que seja para uma casa de renda desse tipo. Casa de renda, a única tradução que fala assim é essa aqui.
Os outros tradutores falam apenas em casa, não é? Ou seja, ele não vai contribuir com a construção do Palácio de Cristal de jeito nenhum. É isso que ele está dizendo. Não ligueis ao fato de que ainda há pouco eu mesmo tenha recrutado o edifício de cristal, unicamente porque não se poderá zombar dele mostrando-lhe a língua. Esse capítulo começa com a proclamação. O fim do fim, meus senhores, o melhor é não fazer nada. Uma proclamação nihilista, não é isso? Não haveria alguma coisa mais nihilista do que isso? O melhor mesmo é não fazer nada. Omissão total e completa perante as coisas da vida. O melhor é a inércia consciente. Pois bem, viva o subsolo. Embora no fundo inveje o homem normal até a derradeira gota da sua bilis. E chamar de bilis, a bilis é onde está o fel, né? O bilis é o fel, portanto, ele inveja, mas com raiva. Entenderam que ele inveja com raiva o mundo? Ele inveja os outros com raiva. O homem de ação ele inveja, mas com raiva. Não é? Ele proclama então, viva o subsolo. O subsolo é alguma coisa que ele acha que é o melhor lugar para ele estar. Então aqui no fundo uma declaração de não querer fazer nada. Por isso que ele é o homem do subsolo, porque ele é incapaz de fazer qualquer coisa que seja. Continuando. No entanto, rapidamente ele admite que está mentindo, que não prefere de verdade o subsolo, mas algo diverso, completamente diverso, pelo qual anseia, mas de modo nenhum a lhe encontrar. Ao diacho o subsolo. Pronto, um parágrafo depois ele não quer mais o subsolo. Viva o subsolo, ao diacho o subsolo. A personagem está se contradizendo? Está, né? Isso é uma coisa muito estranha. Você nunca se pegou em contradição? Não é uma coisa normal que nós tenhamos momentos de contradição na nossa própria vida? Não é? Dessas contradições mais óbvias, como o pastor que faz um discurso contra o alcoolismo e depois vai tomar um porre para comemorar? Não é? É uma contradição óbvia, né? Uma como essa. Né? Até contradições sutilíssimas, que você não percebe que está tendo. Há todo tipo de contradição possível. E aqui o nosso homem do subsolo está se contradizendo. De um lado ele acha, não, eu acho que o melhor que tem mesmo é o subsolo, não fazer nada. Daí ele fala assim, não, no fundo eu queria outra coisa, não é isso que eu queria uma outra coisa qualquer, eu não sei bem o que é, mas eu queria uma outra coisa qualquer. E viva então abaixo o subsolo, não quero mais o subsolo. Essas são as contradições do personagem. Também não quer o Palácio de Cristal. Não é? Na verdade, o que vai acontecer é que as pessoas vão entender bem isso. Todas essas coisas que nós estamos lendo aqui só farão sentido mesmo quando vocês as virem em exemplos concretos na história que vai ter daqui a 10 minutos. Não é? Ou depois do intervalo, talvez a gente não consiga. Quando ele vai contar na segunda parte a vida real dele. E aí vocês vão entender todas essas contradições aflorando mais ou menos. Ele é um sujeito que acha que não é possível fazer nada, portanto a vida não tem nenhuma possibilidade de ação, não é? Ele não consegue fazer nada. Em segundo lugar, ele tem consciência disso e acha desprezível aqueles que não têm, porque aqueles que não têm são parvos, são como touros. Ele, no entanto, não tem de si próprio um conceito muito bom, porque ele se compara com o camundongo. Acha, portanto, que ele também tem defeitos. Como ele tem dificuldades de aceitação de si próprio, ele tem, obviamente, uma contradição, uma tensional, na verdade, aqui há uma crise, aí uma tensão entre essas duas coisas, o fato de que ele gostar de si, pelas aquelas características que ele tem, que lhe parecem boas, ao mesmo tempo ter de si próprio uma ojeriza, de alguma maneira. Ele está, portanto, dilacerado por essa dúvida. É isso que o homem do subsolo, é por isso que ele tem que ir para casa todo momento, se esconder no seu cantinho. Porque a sua incapacidade de ação, a sua inação, está justamente aí garantida por essa contradição que ele não consegue resolver. Professor Munir, é possível dizer que essas contradições do Luciano marcam a primeira parte do livro? Marcam como teoria, porque elas continuarão no segundo pedaço muito mais do que antes, sem que a personagem do segundo pedaço esteja tão filosófica quanto agora, né? Não é? Até eu considerei, até comentei com a Clara, que talvez fosse uma boa ideia a gente ler a segunda parte antes da primeira. Pensei em a gente inverter a ordem das duas leituras, mas hoje de manhã, ao reler tudo, eu mudei de ideia, porque eu achei que a gente ficaria... Não, é que a gente ficaria a segunda parte... Pois é. Né? Só que eu estou longe de me sentir um hábito subsolo. Eu moro no 6º andar, para falar isso.
Né? O que não quer dizer nada, na verdade. Né? Mas a segunda parte, ela tem uma porção de menções à primeira, nós iremos perdendo um tempo explicando isso tudo. Vamos acabar então fazendo do jeito que o Sérgio escreveu. Embora hoje de manhã tenha pensado, até hoje de manhã o plano era esse, era ler a primeira, a segunda do que ler a primeira. Mas vamos em frente, na segunda parte vai ficar tudo claríssimo. Faz uma autoanálise. Realmente quer dizer algo, no entanto, por temor, oculta sua palavra verdadeira, porque não tem suficiente decisão para dizê-lo. Ele está falando dele, tá? Aqui a redação está ruim, portanto não ficou claro isso. Ele está analisando a ele próprio. Então percebam assim, a Clara vai reler dizendo assim, né? Que realmente o homem do subsolo quer dizer algo. Pode ler assim. Realmente o homem do subsolo quer dizer algo. No entanto, por temor, oculta sua palavra verdadeira, porque não tem suficiente decisão para dizê-la, mas apenas uma assustada impertinência. Vangloria-se da sua consciência, mas na realidade apenas vacila, pois, embora seu cérebro funcione, o seu coração está obscurecido pela perversão. E sem um coração puro não pode haver consciência plena, correta. E que capacidade de importunar, que insistência, como careteia. Mentira, mentira, mentira. Essa é a opinião do homem do subsolo falando sobre ele mesmo. Ele está fazendo uma análise sobre ele mesmo. Né? Também confessa não acreditar alguma palavra do que disse, o que faz o leitor duvidar da sanidade do homem. No entanto, isso é somente parte da psicologia do subsolo. Observaria a propósito. Heine afirma que uma autobiografia exata é quase impossível, e que uma pessoa falando de si mesma certamente há de mentir. Na sua opinião, Rousseau, por exemplo, com toda certeza, mentiu a respeito de si mesmo, na sua confissão, e fê-lo até intencionalmente, por vaidade. Com considerações sobre a vaidade que o fez escrever esse discurso, o Homem Subterrâneo apresenta a segunda parte do livro, a propósito da neve molhada. Agora está nevando, uma neve quase molhada, amarela, turva. Ontem nevou igualmente, e dias atrás também. Tenho a impressão de que foi justamente a propósito da neve molhada que lembrei esse episódio que não quero agora te deixar em paz. Pois bem, aí vai uma novela, sobre a neve molhada. Não há aparentemente nenhuma boa razão para que esse episódio chame-se Uma Neve Molhada, porque não há ligações com o texto, ninguém sugere, nenhum dos comentaristas sugere nada, e aparentemente Dostoiévski escolheu esse subtítulo para a segunda parte, que é quando começa agora a história verdadeiramente, a história no sentido romanceado da palavra, não é? Porque ele queria dar um teor francamente ficcional para contrastar com o teor psicológico da primeira parte. A primeira parte, que é um monólogo interminável sobre aspectos filosóficos da vida, essa primeira parte nunca mais Dostoiévski tratou assim. A primeira parte é um pouco indigesta para o leitor de romances, as pessoas não têm paciência. É como você lê os livros do Thomas Mann. Por exemplo, na Montanha Mágica, um terço do livro são aquelas digressões filosóficas intermináveis entre o Settembrini e o Nafta, aquelas brigas entre o Settembrini e o Nafta. Se você não tem um certo vocabulário, ou melhor, você não está ao par das tendências filosóficas da época, o livro vai ficando muito chato, as pessoas desistem de ler. Thomas Mann foi o fulano que mais fez isso. Depois Robert Musil também, no Homem Sem Qualidade, também faz muito isso. O nosso próximo livro, o Virgílio, a Morte de Virgílio, de Hermann Brock, faz isso, mas de modo muito habilidoso, talvez o melhor modo de todos. Esse Marcel Proust. Não, esse não faz. Não. O Marcel Proust é um sujeito antifilosófico. Ele é um livro, a dificuldade do Proust é que ele passa 30 páginas descrevendo a mosca na janela, a mosca passeando na janela. Ele tem a ideia de que a recuperação da consciência, né? E ele não tem pretensões filosóficas nenhuma. Isso é uma mania alemã que foi muito forte em torno de Thomas Mann, no início do século XX. E que Dostoiévski começou a fazer e desistiu. Não foi além da primeira parte desse livro. Verão a segunda parte agora. É um romance comum, não é um romance, é uma novela, mas é uma história que conta um episódio da vida comum. Só que, como vocês olham na primeira, e eu queria apenas retomar alguns pontos da primeira, o homem do subsolo diz que ele é mal-humorado, que ele é desagradável e que ele é mau, embora pudesse ser bom. E ele não é bom, não porque ele não pode ser, mas porque ele de raiva não é.
Não é? Ele de raiva não é. É a mesma razão pela qual não vai ao médico tratar da sua doença do fígado, que é tratar o quê? Do seu mau humor, em última análise, porque afinal de contas não vai de raiva. É assim, o sujeito está com tanta raiva que não consegue ir curar a raiva. Não é isso? Entendeu? Não é isso, né? E ele então diz que ele é assim porque ele no fundo não consegue, ele é assim porque ele tem um excesso de consciência. E esse excesso de consciência é alguma coisa que o torna especialíssimo frente aos outros seres humanos, embora ele não saiba explicar bem por que é que ele não conseguiu fazer nada com isso, nem ser malvado. Ele não se tornou nem malvado, tanto é que a sua inércia, a sua inação, a sua inércia, a sua incapacidade de fazer, deriva muito mais do fato de que ele não vê sentido nenhum em fazer nada, e que por causa disso ele não faz nada. E no que ele se distingue no homem de ação, que ao contrário dele, é um burrão que não entendeu nada e que, portanto, tem ilusões sobre a vida, sobre o mundo. E tendo ilusões sobre o mundo, o sujeito vai e faz coisas. Ele, no entanto, não tem mais o direito de fazer isso, porque tendo uma consciência especialmente distinta, uma consciência especialmente aguda, ele sabe que tudo que se possa fazer é completamente inútil. Ele, portanto, não quer nada. Ele também não quer o Palácio de Cristal da teoria socialista da sua época, do seu momento, porque ele acha que esse Palácio de Cristal é impossível de fazer. Afinal de contas, o homem é sempre capaz de tomar a medida mais irracional possível quanto aos seus próprios interesses. Logo, não dá para você imaginar que haja a construção do Palácio de Cristal como os seres humanos que existem. Ele acha, portanto, que isso não leva a coisa nenhuma. É claro que ele toparia um galinheiro que o protegesse da chuva, não é? Mas ele também não sabe muito bem, não diz bem porquê. Como resultado de tudo isso, ele é um sujeito que fica no seu buraquinho na parede, como um camundongo. Ele fica lá quietinho, e é o que ele quer na vida, é isso. Mas espera aí um pouquinho, será que ele não está mentindo? Ele acha, de repente, que está mentindo, e que isso, na verdade, é uma porcaria de vida. Bom, para que a gente possa entender, de fato, alguma coisa sobre a situação que ele vive, ele vai nos contar a história agora. Que tal? Está bem resumido o primeiro pedaço? Agora, o segundo pedaço é facílimo. Feito o primeiro, do seu ponto de vista de compreensão, porque ele vai nos contar uma história real e concreta da sua própria vida. Vamos lá, então? Tá? Ou paramos um pouquinho para o café, um pouquinho antes? Talvez fosse o caso, né? Estamos aí 10 minutos adiantados, para a gente não começar do zero a segunda parte, voltamos daqui a 15 minutos. Que tal? Marilena Piauí, citando Spinoza, basicamente ela diz assim: a compartilha com a política, a ação política se baseia na inteligência racional. Enquanto a atividade intelectual se basearia na reflexão. Sob o seu ponto de vista, é verdade, porque são castas diferentes. A casta intelectual não pode ser governante, não deve ser governante. A casta política deve ouvir a casta intelectual. Mas aqui é outra coisa, viu? Mas é parecido porque o homem mas ele não consegue ter uma ação dele, nem ações intelectuais ele tem. Porque não é que ele tenha imaginar que ele vai fazer ações políticas. Isso não. Ele não consegue nem produzir ações para ele mesmo.